Olá, seja bem-vindo. Tá no ar mais um podcast Solução em Foco Intelbras, dessa vez direto da Febraban Tech, a maior feira de tecnologia e inovação do setor financeiro, acontecendo aqui no Transamérica Expo Center em São Paulo. E hoje vamos abordar sobre um case de sucesso, um projeto desenvolvido junto ao Santander, uma das maiores instituições bancárias do nosso país. E para falar sobre isso, olha só os nossos convidados. Primeiro, Alan Bezerra, gerente de segurança do Banco Santander. Também Aline Cavalini, superintendente de operações da Autodefesa, responsável, acompanhou todo esse projeto também junto ao Santander. E no time da Casa da Intelbras, a Ellen Tabuco, executiva de vendas da Intelbras. Todos vão contribuir com propriedade aqui para essa conversa. Senhores, muito obrigado por aceitar o convite e por estar aqui com a gente, tá bom? Bom dia, obrigada. Bom dia, eu que agradeço. É sempre um prazer falar com vocês e contribuir um pouco com esse mundo de tecnologia. É isso aí. E antes de entrar no assunto, eu queria exatamente conhecer melhor cada um de vocês. Então, começando por ti, Alan, conte pra gente um pouco sobre a sua trajetória no Banco Santander. Queremos lhe conhecer melhor. Legal, cara. Vamos lá. A trajetória no mundo da segurança é mais interessante. Isso. Eu sou jornalista de formação, formado em Araraquara, no interior de São Paulo. Venho para São Paulo em 2005 trabalhar com comunicação e acabo caindo de paraquedas nessa área de segurança. Segurança bancária, que começou lá no Bank Boston, em 2005, né? Então fico no Boston até o fechamento do Boston, até o encerramento, que foi vendido para o Itaú, em 2007. Fico lá até o encerramento, depois vou para o Itaú, fico um ano. Aí depois eu tenho que sair por essa questão de parentesco, lá não podia ficar. Meu primo tá lá até hoje, como eu disse. E aí eu vou para algumas empresas de segurança e acabo caindo no Santander em 2011, onde estou até hoje, né? Então a trajetória profissional é um pouco isso, na área de segurança bancária, né? Então eu vi, né, nesse mundo de tecnologia, de segurança bancária, eu vi a primeira câmera online lá no Boston, lá em 2006. Nós conseguimos transmitir a primeira imagem online, que foi um sucesso naquela época, né? Então tem bastante história para a gente conversar aí. Que legal, a gente vai contar bastante com essa expertise. Aline, a gente também quer conhecer um pouquinho melhor a sua trajetória e também da Autodefesa. Meu nome é Aline Cavalini, eu sou superintendente de operações na Autodefesa Brasil, responsável pelo contrato Santander. A minha história dentro desse mundo de segurança corporativa inicia em 2009, como prestadora de serviço dentro do Banco Santander. Eu inicio minha carreira como operadora de monitoramento. E de lá eu só fui galgando outros cargos dentro da instituição, ainda como prestadora de serviço. Então passei pela área de suporte técnico, fazia o comissionamento também de câmeras, dos DVRs. Eu participei da compra, né, do Banco Real, onde a gente fez um rollout grande, né, dos sistemas de DVR que existiam na época. E aí, ao longo dos anos, eu fui responsável por alguns projetos dentro do banco e em 2018 eu recebi uma proposta da Autodefesa Brasil, aí eu pedi demissão do Santander e fui trabalhar na Autodefesa Brasil. Então, na Autodefesa, eu sou hoje a responsável pela operação do Banco Santander, mas ajudei a constituir algumas áreas, né? A empresa estava no começo, então parte de auditoria, algumas coisas de pagamento de prestador, tudo a gente foi criando dentro da Autodefesa para ela chegar hoje no patamar que está. Então eu estou desde o começo da empresa e dessa construção. E o legal é que você já tinha o conhecimento, né, de como aconteciam as coisas dentro do banco. Sim, total. Legal. Portou toda essa bagagem, né? E agora aliado com esse lado da segurança. Sim. Vai ser muito legal conhecer um pouco mais sobre esse projeto. E Ellen, a gente também quer conhecer um pouquinho da sua atuação aqui na Intelbras mesmo, né? Esse lado comercial. Aproveitando assim, eu e a Aline temos algumas coisas em comum. Primeiro que é difícil mulher na área de segurança, já não é tão... Hoje acho que se vê um pouco mais. E ainda mais com tecnologia. Então tem duas coisas que é Sim. difícil, mulher em segurança e em tecnologia. Então a gente acaba quebrando alguns paradigmas aí, né, Aline? Sim. Mas eu comecei também, meio que cair de paraquedas igual o Alan. Eu trabalhava no transporte de valores, com transporte de valores, não tinha nada a ver ainda com a parte de segurança. E aí eu recebi um convite, eu era back-office, e eu recebi um convite para ir para a área comercial com vigilância patrimonial. Aí eu trabalhei alguns anos com vigilância patrimonial e eu falei assim, poxa, eu não queria mais cuidar desse tipo de problema, do vigilante que fica no posto cortando a unha. Né? Eu quero cuidar de outros tipos de problema, tecnologia, eu acredito que é o que tem para o futuro, é o que vai dar de negócio. E até comentei aí um outro bate-papo que eu fiz de uma amiga minha que falou, você quer aprender mesmo? Ela falou, então faz o seguinte, eu vou chamar, quando vier algum fabricante, eu vou te chamar aqui e você participa da reunião, você não vai entender nada. Na segunda,
Você também não vai entender. Na terceira vez, você já vai estar fazendo pergunta. Na quarta, você já vai estar questionando ele sobre o que ele está falando. E assim foi. E aí eu entrei em mundo de tecnologia e tô até hoje. E nessa trajetória aqui, cuidando de bancos há quase 14 anos. Então, quase 14 anos especificamente com bancos. Apaixonada pela área de segurança. Eu falo que quem entra nesse mercado não quer sair, não. Eu não quero, eu gosto. Legal. Então, temos aqui muito que dialogar, muito que tratar, porque a expertise de cada um vai fazer a diferença. Isso deu para ver, deu para notar. E se a gente pudesse trazer um pouco de contexto, né? Antes de implementar toda essa solução, quais que eram os desafios, né? A gente consegue mensurar o tamanho desse desafio que foi transposto, né? Com soluções Intelbras, mas qual que eram as principais dores que a gente foi mapeando, que culminou em soluções Intelbras para elucidar? Bom, antes de entrar na história aí do Santander com a Intelbras, nesse casamento que é quase perfeito, eu acredito que já seja perfeito. Isso que a Ellen falou é muito verdade, né? A questão da mulher na segurança vem aumentando, sim. Mas o Santander também, no ano passado, lançou um programa no Brasil, que é um programa que foi provocado pela Espanha, que chama Woman in Security. Oh, que Então, legal. a Espanha viu essa dificuldade mesmo de ter mais mulheres na segurança, fez esse programa e a nossa diretora mundial de segurança é a mulher, né? E ela lançou no Brasil, porque o Brasil é um dos países que mais tem mulher na segurança. Então, Que foi bem legal. interessante, isso eu não sabia. E outra coisa que ela falou também que é muito legal a segurança é isso. Ou a pessoa se apaixona ou ela odeia e nunca mais volta. Né? É isso Que foi aí. o meu caso, né? Como eu falei da minha formação. Bom, e aí falando sobre esse casamento que é perfeito, a Intelbras, quando ela aparece, quando que surge no Santander a Intelbras? Existia uma questão, até um certo preconceito, por ser uma empresa multinacional, ela tinha em mente que tinha que trabalhar com importados. Certo. Então, para eles, naquela época, quem eram os gestores de segurança daquela época, o que era bom era só internacional. Nenhum produto nacional era bom ou que desse, né? Tinha até uma certa arrogância de falar, para trabalhar em banco tem que ser a Sim. mais parruda, a melhor e tudo mais. Então a Intelbras surge de uma forma bem humilde lá na porta, dá uma olhada nos meus produtos, legal. E realmente, o DVR de vocês naquela época, ele não tinha como atender o banco. A gente tinha um DVR muito mais parrudo, realmente, para não ter tanto falso positivo. Porque a gente tem uma preocupação muito grande, que é a questão da operação. Eu não posso ter um produto na ponta me dando muito disparo de alarme, ou trazendo muita informação que não vai ser real. Então, mas aí vocês tiveram uma parceria, e lá sim surge um casamento, uma parceria muito interessante, que um dos meus funcionários, inclusive, passa mais de semanas lá na Intelbras, desenvolvendo um DVR. A câmera a gente já viu naquele momento que já atenderia. Então já começamos a padronizar o parque, já demos a oportunidade e passa a utilizar os produtos Intelbras em câmera. A câmera a gente já começa a utilizar. E o DVR não, o DVR ainda teve que um desenvolvimento maior, com a ajuda aí do Santander, do Júnior, que é da minha equipe, ficou lá bastante tempo. Surge esse DVR e hoje a gente tem 100% do parque quase com DVR na Intelbras. Então o casamento surge lá em 2018, 2019 começa esse casamento. A gente começa a utilizar inicialmente câmeras da Intelbras, né? E depois o DVR. Só que, por que surge a Intelbras? A gente tinha uma necessidade naquele momento, tinha muito ataque, o banco era o banco mais atacado em 2016, né? 2017, 2018, era o banco mais atacado. Em 2017, guardem esse número, nós perdíamos somente em numerário 77 milhões em 2016. Guardem esse número que ele vai ser importante daqui a pouco. E aí existia um problema muito sério que eram vários produtos, né? Várias empresas trabalhando. Então a gente tinha vários tipos de alarme, vários tipos de câmeras, vários tipos de DVR. E a gente precisava padronizar. Tinha várias empresas fazendo a instalação, várias empresas fazendo a manutenção. Vários softwares de monitoramento. Exato. Na sala. Tinha a questão de conflito, porque a mesma empresa que cuidava do alarme implantava o vigilante também. Então a gente pagava 2 vezes a mesma empresa. Então isso precisava ser padronizado. Detectou naquele momento que um dos sensores de alarmes era aquele que ia ser. Padronizamos que as câmeras eram aquelas que iam ser em Intelbras. Daqui a pouco, a gente já tinha um DVR sendo utilizado, daqui a pouco chega o DVR na Intelbras, e aí surge a Autodefesa Brasil, com uma nova solução na questão de defesa, né? Aí sim, qual que era o conceito da Autodefesa Brasil, que a Aline pode explicar muito melhor daqui a pouco, era fazer um 360 disso. Então nós padronizamos os equipamentos, só que a gente precisava de uma empresa que fizesse a instalação, que fizesse a manutenção, que fizesse o monitoramento, e o mais importante, que ela também fosse corresponsabilizada.
Porque naquele momento, lá em 2016, que a gente perdia 77 milhões só com o financeiro, fora a recomposição da loja, a gente não tinha ninguém para dividir essa perda. E aí surge a Autodefesa Brasil, que a Nene pode explicar melhor, que é um parceiro que vem para isso, para fazer todas essas instalações, toda essa manutenção, toda essa padronização, o monitoramento e, se com tudo isso a gente ainda perdesse por falha de um desses equipamentos ou de uma dessas esteiras, eles arcavam com prejuízo também. E essa pulverização de empresas também, nunca era responsabilidade de ninguém, né? Que essa era a maior dor do banco. Não é comigo, não é com a fulana. E aí ficava esse jogo de empurra-empurra. Ninguém assumiu o risco, né? É isso aí. É contraprodutivo isso aí, né? E essa escolha do parceiro tecnológico, ela faz toda a diferença, né? Tanto o fabricante quanto quem vai implementar a solução. Então, Aline, qual que foi o teu ponto de vista, né? Durante todo esse processo, planejamento dessas soluções, o que você pode contar para nós desse outro lado, né? Do lado da autodefesa para implementar soluções Intelbras? A autodefesa ela é composta por uma sociedade, né? No início chamava-se consórcio, né? Ele é um consórcio de empresas, então eram empresas que já prestavam serviço para o Banco Santander e que se indignavam tanto quanto o banco com essas ocorrências, né? A gente tinha, acho que a maior modalidade de ataque naquela época eram os explosivos, né? Eu, como bancária, na época, eu peguei 7 explosões numa noite, né? Eu trabalhava na área de indisponibilidade, então na terceira eu nem dormi mais, foram as 7 no Rio de Janeiro. Então, a autodefesa, ela surge desse problema do banco com múltiplas empresas e com a criminalidade que estava atacando o Santander de maneira assim surreal mesmo, né? Era um dos bancos mais atacados, não era o maior, né? E o que a autodefesa ela faz? É exatamente isso que o Alan falou. Surge esse consórcio entre empresas de serviço, constituem a Autodefesa Brasil. E qual é o nosso contrato hoje com o Santander e com alguns clientes? Me dá teu problema aqui, eu resolvo, e se eu não resolver você perder, eu te pago. Então hoje, se um sistema, um DVR da Intelbras ficou fora por algum motivo, seja por uma instabilidade na rede, ou por alguma manutenção mal feita, uma queda de energia elétrica, e nosso no-break não segurou, enfim, eu sou responsável por implantar o vigilante e pagar isso para o banco. O banco não tem custo. Então, é um contrato muito importante para o banco, né? A parte de relacionamento, tanto entre Intelbras para atender o cliente final, também é muito importante, né? Não adianta ter um integrador que ele não tem o apoio, né, do fabricante. E eu acho que é isso que fez ser um case de sucesso em toda a parte de câmera, DVR, e até a gente caminhar e ter outros produtos instalados não só em rede de agências, como nos prédios que a gente vai falar daqui a pouco também. É isso aí, eu estou bem ansioso para trazer essa reversão, para entender, né, hoje em dia, como é que está diferente esse cenário. E a gente falou do que foi evoluindo, né, do processo de gravadores desenvolvidos para essa aplicação, câmeras que já atendiam, mas certamente hoje, né, fazem uso de recursos bem mais aprimorados, mas só para deixar bem contextualizado para quem está assistindo, né, o que a gente tem hoje de aplicado? A gente fala de controle de acesso, câmeras, gravadores e até câmeras corporais nessa aplicação. Sim. A gente tem hoje, então, instalado dentro do Santander praticamente 85% do parque hoje de rede de agências é DVR Intelbras. A gente tem todas as câmeras também que são da Intelbras. Acho que são mais de 50 mil câmeras que a gente tem instalado, né, na rede de agências. A gente tem toda a parte de controle facial, que é a tesouraria inteligente, que depois o Alan pode contextualizar melhor, que tem um papel fundamental para algumas modalidades de ataque. A gente tem sistema de incêndio instalado em prédios, né, corporativos do banco. A gente tem algumas câmeras de LPR também instaladas, né, no CPD, que também o CPD, a gente fez recentemente, pouco menos de 6 meses, o rollout de todas as câmeras e a substituição do VMS do banco existente. E eu acho que é isso. Isso é legal, que a gente está dentro do data center lá do Santander, né? Isso é bacana. Isso mesmo. A gente foi crescendo aos poucos, né? Então, como toda parceria, né? Então, como eu falei lá atrás, existia um certo preconceito que foi quebrado. A gente foi utilizando câmeras, depois vem o DVR, e aí a gente começa projetos juntos. Então, como a Aline já mencionou da tesouraria inteligente. A tesouraria inteligente foi um dos nossos primeiros projetos. Depois que nós conseguimos cortar a grama, era muito problema, era muita explosão, era muito tudo, né? Então nós padronizamos o parque, fizemos o rollout, colocamos tudo, instalamos. Começa a melhorar o cenário de roubo, de explosão e tudo mais, pelo sistema de defesa também. Aí a gente começa a pensar em projetos. O que mais nós temos
que a gente tem que resolver. Então, um dos problemas que nós tínhamos era a tesouraria. A tesouraria era chave, para você ter uma ideia. É. Então então vamos criar um projeto aqui para tesouraria. E aí vem o facial da Intelbras. Né? E por que a Intelbras virou tão parceira? Por que ela ficou tão grande dentro do banco? Por uma questão de pós-venda. Primeiro por uma questão também de abraçar nossas loucuras. Sim. Né? Vocês são doidos que nem a gente, vamos fazer. Né? Não estão preocupados, quanto vai custar, que hora que eu vou receber, que hora que que vai me pagar, não tem isso com vocês. Então isso é muito importante. Né? Vocês sentem a dor junto com a gente e vão para cima, vamos fazer juntos. Então por isso que os projetos estão dando tão certo. E depois o pós-venda. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho um fixo da Intelbras lá dentro, justamente para ficar verificando quais são as dores, como que pode ajudar, como que pode resolver mais rápido, né? Então todos os problemas que nós temos, ou que nós tivemos, sempre vocês muito rápidos para resolver, né? Além dos produtos que a Aline já falou, a gente tem todos os telões lá também, tem a lousa, Verdade, a lousa lá, a lousa digital, como que é? A lousa interativa, Interativa, também. interativa. Inclusive, aproveitar aqui, que é bom falar, o Defense, dentro do Santander, ele tem um desenvolvimento muito grande em decorrência da necessidade do banco. Exato. Né? Então, tem coisas que hoje o Defense existe em outros clientes, mas por uma necessidade do Santander. Então, essa parceria foi muito fundamental também para alavancar outros mercados, até com o software, né? Com o Defense. E é legal que chega pequenininho, perdão. Não, Chega pequenininho, né? O A gente Defense estava ali viu só com um movimentinho, daqui a pouco, pum, coloca num prédio. Ah, deu certo, coloca em outro. E assim vai. Né? E o Alan falou duas coisas aí muito importantes também. Primeiro que, assim, ele falou de projetos, de soluções. Então, até para quebrar esse paradigma de que Intelbras é aquela coisa para você usar na sua casa. Então, hoje a gente tem um time, eu faço parte de um time que chama Soluções e Projetos. Então, é para clientes extremamente robustos, como o Banco Santander, como a Autodefesa Brasil, como as outras instituições financeiras, enfim. E ele falou outra coisa também do pós-vendas, que isso eu ouvi depois que eu entrei na Intelbras, que eu não conhecia. E isso me alegra muito, porque eu escuto isso de todos os clientes. Eu não conheço um pós-venda melhor do que o da Intelbras. Porque a facilidade da gente estar aqui, como você disse, Alan, tem uma pessoa lá full-time dentro do Banco Santander, que consegue dar o apoio. E isso é legal pra gente que também está trabalhando do lado de cá. Essa história é legal. Perdão, essa história também é legal. Por quê? Porque aí começou a ficar, a parceria foi aumentando, eu comecei a visitar as fábricas. Nós somos juntos, inclusive, né? Nós somos em Florianópolis lá, né? Primeiro, visitei lá, 2021. fantástico, meu. Quando eu fui lá, quem tem essa visão tem que ir lá, convidem, tá? Se alguém tiver essa visão, porque acabou, esse negócio para nós, dentro do banco, acabou essa visão. Pô, a Intelbras hoje é parceiraça. Então acabou essa visão de, não, ficar na residência, esquece. Isso mesmo. Vocês estão prontos para qualquer empresa, para qualquer segmento, para tudo. Então eu fui lá, já fiquei encantado, já voltei diferente. Aí surge um convite pro meu diretor ir lá. Quando ele vai lá, ele também volta encantado. Ele falou, eu não imaginava que era tudo isso. Ele volta e fala, estamos no caminho certo. E é isso, vamos seguir, então cada vez reforçando mais essa ideia de Intelbras dentro do banco, né? Começam a ir os VPs, né? Os vice-presidentes, o próprio presidente foi lá para ajudar na questão da abertura de capital e tudo mais. Também, aí volta e aí ele começa a mandar todas as áreas. Porque a gente falava assim, cara, não é só a segurança que tem que comprar em Intelbras, vocês têm produtos em outras áreas. Sim. E aí ele determina que as pessoas vão lá. Quando ele vai e conhece, ele volta para cá e fala, tecnologia, vai lá. Predial, vai lá. Engenharia, vai lá. Porque tem produto para todo mundo. E aí a gente faz a TUS Piracicaba, né, o prédio da TUS, que hoje tem quase tudo lá. Né? Então assim, por exemplo, não usávamos incêndio até então. Incêndio a gente tinha uma marca já internacional que era em todos os prédios. Aí a gente passa a utilizar e a gente fica muito surpreso com isso, né, Aline? Quebra esse paradigma, né? Que precisa ser pode ser só importado com a certificação XPTO. Foi até uma sugestão do banco na época. E eu confesso que eu fiquei um pouco insegura, porque assim, eles escolhem, obviamente a gente tem a parceria, mas depois a bucha só pra eu resolver, né? Porque se acontece alguma coisa, a responsabilidade é minha. E surgiu uma questão de insegurança, como é que essa central de incêndio se comporta, etc. O time da Intelbras sempre falando, pode ficar tranquilo, tudo vai dar certo, tal. E de fato, a gente tem a instalação no prédio já há quase 3 anos, e eu nunca tive um problema de um chamado corretivo nessa central de incêndio.
Então, eu mesma paguei a minha própria língua com a minha própria insegurança. Porque a gente tem, né, um costume de ter um preconceito das coisas que a gente não conhece e a gente acaba se surpreendendo de maneira muito positiva, né? Enquanto outros sistemas de incêndio, enfim, que já existem há mais tempo, tem mais problemas do que a central de alarme de incêndio da Intelbras. E todos nós aqui, como o Alan falou, com o viés de segurança, hoje a gente atende outras áreas do banco Sim. que não tem nada a ver com a segurança, a própria área de negócios. Aí até eu tive uma vez um bate-papo com o Alan e falei assim, tem que dividir essa conta, porque responsável por compra de câmera, por exemplo, hoje é a segurança. Mas não é só a segurança que usa ela, né? Não. Então hoje você tem inteligência na câmera que vai lá e identifica qual que é a idade do público que vai na agência, se é homem, se é mulher, quanto tempo ele permanece. E hoje quem utiliza desses dados é a própria área de negócios. Acabei de receber uma ligação enquanto eu estava aqui fora, inclusive, da área de negócios falando para mim, pô, essa imagem, aquilo, isso, que a gente faz um tipo de serviço lá dentro que é para eles. E é bom que quem sabe não consegue dividir a conta lá com eles, né? Sim. E embora hoje o principal cliente da autodefesa dentro do Santander é o Alan, é o Júnior, né, que cuidam desse contrato, mas a autodefesa ela tem que atender o banco inteiro também, né? Porque se a gente tem uma câmera fora por alguma questão e a área de negócio liga para ele precisar da imagem, já encontramos um problema com outro cliente, né? Então o cliente da autodefesa ele acaba não sendo só a segurança, claro, a segurança como principal, mas a rede de agências, os gestores prediais, até o próprio cliente que vai na agência e acontece algum problema que ele precisa de uma imagem através de um ofício, a segurança pública que aciona bastante o banco para ofício. Então, o nosso maior compromisso também hoje, a autodefesa, não é só implantar um bom projeto, é garantir que as coisas funcionem, né? Hoje, por exemplo, a gente atende 70% dos chamados remotamente, a gente só vai para campo com 30%. Então, é um case que a gente utiliza em outros clientes, dentro do Santander, né, 70%, porque a gente tem realmente uma esteira operacional para atender o cliente e também enchendo a cabeça da Intelbras com desenvolvimento. Então, eu preciso de um relatório assim, eu preciso de uma coisa para facilitar o nosso dia a dia e evitar que a gente tenha um custo, que o banco tenha um custo e que um cliente na ponta seja prejudicado por alguma falta de funcionamento de algum equipamento. E esses clientes de projetos, né, de soluções de projetos, que geralmente são clientes grandes, eu, como comercial, eu falo, eu não gosto de simplesmente vender, agora toma que é teu. A gente acompanha até o fim. Sim. Então, assim, aqui é esse o projeto, implantou, aí agora eu quero acompanhar até o fim. E eu acho que é isso que torna a gente mais parceiro. Eu acho que a gente acaba conhecendo as dores. Sim, porque eu acho que uma das dificuldades também do passado, aí falando ainda quando eu trabalhava, né, do lado do banco, também era isso, né? Era feita uma venda e vendi e acabou. Isso também era uma falta que eles sentiam. E mesmo tendo um integrador, você precisa da parceria do fabricante. Né? Igual, às vezes acontece algumas coisas, a gente discute a 3, né? É uma construção. Não é assim, então o Brasil vendeu, tchau, não quero mais saber. Sim. Eu, autodefesa, tá aqui, o meu contrato vai até aqui. Não, a gente tem que fazer para mais, justamente para construir esse bom relacionamento também, né? Entre cliente, integrador e ser referência. Fabricante. Exatamente. Eu ouvi de alguém lá dentro da Intelbras, na minha primeira visita, foi uma coisa que eu voltei mais encantado ainda, que a pessoa me contou uma história que é assim, cara, a gente começou a detectar que a gente tinha muita revenda no Brasil todo, e o cara vendia lá uma câmera caseira, lá, um Wi-Fi para um apartamento, para uma casa. E o cara, de repente, comprava e ele ia instalar e ele não sabia fazer, ou ele tinha alguma dúvida. Aí ligava no fornecedor, o fornecedor não sabia também, e a gente viu que tinha uma necessidade da gente abraçar essa causa. E aí vocês montaram lá, o pós-venda de vocês falou assim, é a minha marca que está lá fora, então eu preciso tomar conta dela. Independente de eu estar ganhando com isso ou não. Assim, em tese, vocês já venderam o fornecedor. Passa a ser problema dele. Então, quando eu ouvi isso lá, eu voltei mais confiante. Eu falei, os caras estão preocupados com isso. Os caras estão preocupados em certificar o técnico que vai na residência instalar uma câmera, que vai numa fábrica instalar uma câmera. Então, isso, para nós, é fundamental. Né? Assim, é esse tipo de parceria que a gente precisa. Porque se comprar, a gente pode comprar de qualquer um. Né? Tem lá o dinheiro para investir. Mas, cara, a gente não quer só comprar. A gente quer, a hora que tiver um problema, quem que vai nos ajudar? Todo esse quem apoio, vai ser né? o parceiro? Quem vai dar esse apoio, né? É isso aí. Então, essa proximidade, né? Uma fabricante nacional que já é conhecida do lar de muitos brasileiros, mas agora validada com relatos como esse, né? Que a gente tem acompanhado ao longo de toda a feira,
trazendo essa autoridade, essa confiança, né? Validado tanto por quem implementa e oferece manutenção, como por quem utiliza, né? E no começo você falou, Alan, sobre alguns números que eram preocupantes. Mas agora a gente já consegue trazer um cenário de reversão, né? Qual que foi o impacto lá na ponta, no dia a dia, dessa aceitação dessa solução, né? Que diferença fez? Até falei para guardar o número, né? É. É importante mensurar por quê? Porque não é simples. Se você não cuidar de tudo isso, não for mensurando, parece que você só gastou dinheiro, né? Então, qual que é o resultado de tudo isso? Qual que é o resultado de você ter uma parceria consolidada, você ter um produto consolidado, você ter uma parceira fazendo toda essa parte de manutenção, monitoramento e sendo corresponsável? Nós saímos lá em 2016 de 77 milhões de perda, para menos de 1 milhão de perda ano passado, para menos de 100 mil no primeiro semestre deste ano. 77 milhões. De 77 milhões, nós estamos em menos de 100 mil. E os últimos 2 meses, Perda zero. perdemos Então, o nada. ano passado, Legal. pela primeira vez na história do banco, o ano passado, em setembro, se não me falha a memória, nós ficamos um mês sem perder nada. Nem R$1. Nem um real. Que Nunca mérito. tinha acontecido isso na história. E a gente falava isso no Santander passado, Brasil. quando a gente perdia muito. Será que um dia a gente vai Não, a conseguir? gente. Era inacreditável. Era uma hashtag da segurança, hashtag perda zero. Era E a gente inacreditável. pensava, quem foi esse louco que inventou essa hashtag aqui? Era uma brincadeira nossa. É. Porque, assim, era impossível. No nosso horizonte era impossível. Como a Aline falou, teve final de semana de atender seis explosões. A gente começava a atender uma, já caía a segunda, já caía a terceira. Né? Pô, a gente chegou a comprar caminhões para fazer agência móvel para conseguir atender o interior. Sim, porque o impacto da explosão ele era tão grande que a cidade do interior não podia ficar, né, sem nada para a população. A gente tinha 10 caminhões, o banco tinha 10 caminhões móveis e saía correndo e ia para a cidade. A gente tinha que fazer reforço estrutural em solo, porque não ia aguentar puxar link de internet e elétrica da prefeitura, de hospital, várias vezes, né? Isso Tem O tamanho da operação para atender por Para conta das atender, para o explosões. cliente não ficar E o desamparado. custo, né? Então você imagina, além dos não mensuráveis, porque a gente pode falar disso também. Sim. Sim. A imagem do banco, a agência no chão, cliente que não tem para onde ir, tem que colocar um caminhão para atender, entendeu? Assim, então, além desses não mensuráveis, a gente tem a mensuração da segurança. Histórico. Então, assim, toda essa parceria é histórica. Porque como que a gente consegue continuar custeando tudo isso e muito além, investindo mais? Por quê? Porque hoje a gente tem a garantia que vai dar certo. A gente já tem como provar que deu certo. Né? Então, assim, a gente está agora, por exemplo, nesse exato momento, fazendo um investimento muito alto em edifícios. Coisas que até então eram inimagináveis. Vamos investir porque já tem a câmera. Não, a gente quer mais. A gente vai passar a ter câmera em todos os locais. A gente vai mapear o prédio inteiro. Para não ter incidente. Ou quando tiver um incidente, a gente conseguir detectar e conseguir provar, né? Fazer toda a parte de investigação. Né? Data Center, eu falei, não consigo mensurar agora, porque acabou de instalar. Acho que a gente terminou agora no começo deste ano. Mas daqui 6 meses eu já tenho como mensurar também. Por quê? Porque a gente tinha problema lá no Data Center também, de imagem. Então, assim, lá, você imagina, a gente tem todas as certificações possíveis e imagináveis do mundo inteiro. Certo. Falta, acho que só uma nível mundial. É o maior data center da América Latina, né? A gente trouxe o Santander de todos os outros países para cá, para cuidar. Então, assim, a responsabilidade nossa com aquilo ali é gigante, né? E, além disso, a gente quer também trazer mais clientes lá para dentro, mas não era também, até pouco tempo atrás, meio que inimaginável. Vou trazer? Como? Por quê? Porque a gente tinha imagem lá, quando precisava para auditoria, a imagem tinha sumido. A gente não tinha redundância. Chega a Intelbras, já com a validação da segurança, com a chancela nossa. Teve uma chancela de tecnologia também, que também foi difícil, porque para eles, né, tudo que nós passamos, eles vão passar agora. Paradigma também tinha lá. Paradigma, para eles também, né? Paradigma. Eles queriam uma internacional. Não, vocês entraram, estão lá, estamos sem problema, graças a Deus, aqui não é madeira, senão bateria. Porque é isso, a gente está lá, já foi instalado, e assim, as informações que eu tenho nesse momento é que estão muito satisfeitos com isso, e daqui a pouco eu vou conseguir trazer os números também. Né? Isso Fala, foi surpreendente para eles, né? Porque no início das reuniões, tanto nós, Autodefesa, quanto a Intelbras, a gente sofreu muito nas negociações, porque eles realmente não acreditavam no produto. Até teve uma vez que eu comentei com o Júnior indo embora, eu falei, será mesmo que foi o caminho certo? Porque é tanto questionamento que você, de novo, né? Os preconceitos. Você acaba se perguntando, porque assim, se acontece alguma coisa no data center, não tem madeira, né?
ferrou, né? É crítico, né? Muito crítico. Então, assim, graças à implementação, né, que foi feita de uma maneira muito coordenada, né, da nossa parte de autodefesa, da parte da Intelbras, a gente teve produto com algum mínimo defeito, a Intelbras trocava, como chama, troca balcão. A gente fez toda uma esteira para o CPD, para garantir que nada desse errado, e a gente implantou dentro do cronograma, com todas as reuniões feitas com o pessoal lá que cuida do CPD, com o time do Alan, coordenando tudo isso para nós. E foi uma implementação, assim, que a gente deu uma dorzinha de cabeça, assim, de ansiedade para que tudo desse certo, e foi perfeito, né? A gente não teve, assim, graças à parte de implementação e coordenação do time do Alan, nada que fugisse, nenhuma reclamação, nada que desse errado, nenhuma imagem que precisou e não teve, por conta também da parte de redundância, né? Que isso foi pensado e estruturado pela Intelbras, inclusive, né? A parte de arquitetura da solução, né? Construída em conjunto lá com o time do Aula de Tecnologia, isso foi muito importante também. Pegando o gancho de quebra de paradigma, de parceria e tudo mais, eu me lembro que eu estava em outro fabricante, eu encontrei com o Alan, né? O Alan foi fazer uma visita lá. E ele foi muito sincero e eu guardo isso até hoje. Ele falou assim pra mim: o que você quer me vender que a Intelbras não possa? Aí eu peguei. Ela nem imaginava que o estaria na Intelbras. E aí eu peguei e falei assim: acho que nada. Acho que nada. A gente valoriza muito isso, essa questão de parceria, né? E assim, esse encantamento, ele foi ganhando espaço. Como a gente falou agora do data center, que é um dos não, acho que é o prédio mais crítico que nós temos. Cara, vocês encantaram lá também. Porque tinha essa questão desse preconceito lá, de falar, pô, será? E vocês só entraram porque a segurança chancelou. Porque a gente fez, isso foi assim, foi em conjunto com eles, né? É o prédio de tecnologia, eles tiveram que validar. Então a gente chancelou, eles falaram, então vocês estão confortáveis? Então vamos em frente. E aí vocês fazem a entrega no prazo, não dá problema, entrega tudo e tá lá e tá funcionando, não tem reclamação, pô, isso pra gente é sensacional. Mas é isso aí mesmo, Alan, é surpreender positivamente, é a nossa tecnologia, cada vez mais, né? Poder oferecer todo esse apoio é um mérito, né, da indústria nacional, é a entrega rápida de qualquer solução e também mérito da autodefesa, né, implantando toda essa tecnologia com maestria. E a parceria, né? Quando você cria uma parceria, uma confiança, é isso aí que o Alan falou. O que você vai me trazer que ele não vai? Porque assim, aqui eu já confio e já sei como é que é o meu pós. É isso aí. Essa parte da parceria que vocês estão falando, o Alan costuma dizer que o nosso contrato da autodefesa é um casamento. É isso aí. Que é um contrato longo, né? E agora a gente tem um casamento com a Intelbras, né? Porque a gente depende muito de vocês para executar o processo final. Então, se não tiver essa parte de parceria e bom relacionamento, fica ruim para a Intelbras, para mim e para o cliente final, que é o banco, né? Isso é fundamental, estreitar isso, né? Perfeito. E continuem contando sempre com a gente, com esse apoio. Isso aí é o começo de uma relação. Ainda Sim. muito casamento aí pra gente poder celebrar, Praticamente né? um trisal aqui, né? É exatamente isso. Praticamente casamento. Tem os conflitos, porque casamento não tem como, mas são conflitos para a construção do bem comum, né? Isso aí. Não são conflitos pessoais ou conflitos que para prejudicar algum lado. É conflito para vamos resolver? Vamos sentar e se ajudar aqui? É isso aí. E isso é muito legal. E o cliente tem muito isso, o cliente final. O cliente não se põe num papel, eu sou o cliente, vocês se virem. Não, sempre tá junto com a gente, nos ajudando. Isso é muito importante. A gente valoriza demais a parceria lá. É. A gente valoriza muito essa parceria. Falando essa palavra de casamento, que é isso mesmo, assim, a gente recebe muitos fornecedores lá. Sim. Né? Minha equipe recebe fornecedores quase toda semana. A gente deixa muito claro, a gente recebe, a gente ouve, a gente vê o que tem, mas, cara, assim, é muito difícil a gente sair dessa estrada aí. Assim, o que a gente teria para comprar que você já não tem para oferecer? E por que eu arriscaria? Né? Sendo que eu já sei tudo que tem aqui, toda essa história, toda essa bagagem. Né? Eu sei que é difícil para eles ouvirem isso, mas é isso. E aí, todo mundo me procura. Né? Sim. Quando eu falo procura o Santander para ver. Meu, o que vocês fizeram, o que vocês conseguiram? Porque não é o Alan falando. Uhum. Eu posso vir aqui e falar qualquer coisa. Né? Ninguém vai travar minha língua. Só que os números estão aí. E contra fatos não tem argumentos. Essa troca é legal, existe muito benchmark, né, Muito, feito entre as empresas. E eles vão justamente por isso. Primeiro porque a gente é muito acessível. O Santander deixa claro para todo mundo, meu, vem aqui. Quantos clientes que a gente mandou lá para a Autodefesa Brasil, falando assim, cara, você tá com problema? Você não sabe o caminho? Fala com a Autodefesa.
que eles vão te dar o caminho. Você não precisa sofrer, entendeu? Porque assim, eu falo pra eles, meu, a gente já sofreu por vocês. A gente já sofreu por... Eu já, assim, eu acabei de fazer implante capilar porque eu já perdi meu cabelo. Por que você vai perder o seu? Não precisa perder o seu, tá aqui. Já desbravou esse caminho, né, Alan? Eu te mostro, eu falo o que deu certo, o que deu errado. Pra gente hoje testar é muito difícil. Claro, a gente faz foco toda hora pra ver, mas por que eu vou sofrer? Eu já sofri. Sim. Já sofremos muito. Hoje a gente tá numa estrada legal, né? Então, assim, eu falo pra eles, os clientes vão lá, os clientes, os parceiros, os amigos vão lá, querem entender o que a gente fez. Pô, como você sai de uma perda de 77 milhões pra nada? Ah, cara, vem aqui que eu te conto a história. Eu te mostro. Não é o Alan falando. Se o Alan amanhã sair do Santander, Deus permita que não saia, mas se sair, alguém vai contar a mesma história. Não é mentira, tá lá. Todo mundo vai saber que é isso. E aí, para isso, você tem que valorizar os parceiros, né? Não pode ser simplesmente uma via de mão única, né? Tem que ser uma via de... E essa questão também de parceria, a gente tem algumas regras de ouro na autodefesa. E a primeira regra de ouro é o cliente estar sempre em primeiro lugar. Então, tanto o presidente, os sócios da empresa, o cliente pediu, faz. Não importa como vai receber, que dia. Então, assim, a gente não entra em uma seara com o cliente ou em algum conflito de não resolver e colocar algo na frente. Não existe nada na frente do problema do cliente. O problema do cliente ele tem que ser resolvido na hora, né? Não importa quando você vai receber por isso. E essa cultura na autodefesa, ela é muito forte, né? Principalmente pelo nosso presidente, né? Então, isso é algo que a gente traz diferente também no mercado, né? Não é só assinar um contrato. O nosso negócio ele vai além do contrato. O contrato depois a gente lê. Como que eu te atendo melhor? É essa a cultura da autodefesa hoje no mercado. Dá muito match com a nossa também, né? Isso aí. Perfeito. Pessoal, a gente falou desse caminho, né? A trilhar, então já segue ali o ritmo com a autodefesa. Acho que é interessante deixar também um caminho de quem está assistindo para poder acompanhar o trabalho da autodefesa, do Santander e da Intelbras, né? Como é que a gente pode estar tendo acesso aos canais oficiais aí, por exemplo? Eu vou deixar, então, o Instagram da autodefesa, né? Que eu acho que é um dos meios de comunicação, e LinkedIn. Então, é @autodefesabrasil, tanto o Instagram quanto o LinkedIn. Segue a gente, nos procure, que a gente vai estar à disposição também para ajudá-los no que for necessário. E conhecer também um pouco mais da empresa, né? É uma empresa nova, sim, né? Digamos, mas é um mundo gigante que a gente tem dentro. É um bebê que nasceu gigante já. Já nasceu gigante. A gente costuma também falar isso. Mas a gente tem muita solução também para oferecer. A nossa sede, ela fica em Campinas. A gente tem uma sala de monitoramento dedicada a alguns clientes. O Santander, em exclusividade, a gente monitora ele dentro do banco, né? Por ele necessidades. Mas a gente tem essa sede em Campinas, que tem uma sala de monitoramento. A gente está com uma filial agora aqui em São Paulo, na Vila Olímpia. E é isso. Maravilha. E o Santander, eu sempre deixo claro para todos, assim, a gente não tem nada a esconder. Na segurança, quer conhecer, vai lá. Eu acho que é importante, como eu falei, a gente sofreu muito, né? A gente aprendeu um pouco na dor. E hoje a gente está num caminho legal, mas também não quer dizer nada. Quer dizer que amanhã ou depois não possa mudar. E falando dessa questão de parceria, uma coisa que é muito legal, tanto com a autodefesa como a Intelbras, vocês não querem empurrar produtos a qualquer custo. Isso é muito importante para nós, assim, porque a gente tem que saber gastar. Porque, primeiro que tem uma visão de mercado, a banca é rica. Realmente, mas a segurança tem o orçamento dela. Então eu tenho que saber muito bem, eu tenho que ser muito assertivo no que eu vou gastar. Né? A gente pode falar, por exemplo, de IA, que é o assunto do momento. Tem IA pra caramba aí, mas o que a IA vai resolver o meu problema? Eu preciso saber a minha dor, para saber onde que eu vou investir. Por isso que é importante parceria. Sim. A gente vai testar antes, a gente vai, né, massificar isso antes, né, estressar isso para depois fazer o investimento. Então isso é legal, porque assim, não fica empurrando o produto a qualquer custo, não. Então vocês entendem a dor, sentem com a gente e aí sim, a gente vai desenvolver um produto em conjunto para trazer algum benefício, né? E lá, sim, a gente está aberto, as portas sempre estão abertas, a gente fala com todo mundo o tempo todo, a pessoa quer visitar, vai visitar. Se a Intelbras tiver um cliente ainda que tenha essa desconfiança, que é besteira, mas se tiver, vai lá conversar com a gente, mostra tudo que vocês têm lá dentro, que a gente está lá, portas abertas para explicar, para mostrar e para falar sobre vocês. Que legal. Da nossa parte, Da nossa parte, Intelbras não precisa falar muito, mas tem lá as redes sociais que a gente pode entrar em contato. Eu faço parte do time de soluções e projetos, particularmente atendo as instituições financeiras. E tem lá o LinkedIn, tem Instagram, tem tudo.
Perfeito. Pode entrar em contato. Senhores, da minha parte só resta primeiro elogiar, porque é um trabalho feito com maestria, né? E o nosso apoio nessa contribuição a gente fica muito orgulhoso e deixar realmente nosso agradecimento. Também por topar o convite, estar aqui com a gente, né? E aproveitar a feira, também se atualizar, ver as novidades que tem no nosso estande, que está bem legal. Então, Alan, Aline, Ellen, muito obrigado, viu, pelo tempo, por dividir Obrigada, a expertise gente. com a gente. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Maravilha. E agradeço a você também que nos acompanhou aí em nossas redes sociais. Se você gostou dessa conversa tanto quanto nós, coloque aqui no comentário o que você achou. Participe. Esse campo é interativo e contamos com você. E continue ligado, porque ainda tem muito conteúdo a sair aqui da FebrabanTech 2025. Muito obrigado e até a próxima.